Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho conversar com vocês sobre 5 obras nas quais tem frases famosas que muitas vezes a gente usa e não sabe muito bem de que obra vem, ou às vezes a gente usa até mesmo fora de contexto, né? Não é usar as frases, muitas vezes não são usadas no contexto similar ao contexto que deu origem a elas. Então, para começar e esse vídeo não ficar muito longo, né? Eu sempre tento fazer um vídeo menor, mas ainda não consegui. Vou começar mostrando o Príncipe de Maquiavel. Na verdade, eu começo a mostrar uma não frase. Quer dizer, a frase existe, mas ela não existe aqui. A frase, ou melhor, o pensamento, os fins justificam os meios, não está aqui. Eu acredito que é um pensamento decorrente da posição do Maquiavel, ou ele pode ter dito isso em outro contexto, porque na verdade esse livro não foi escrito por Maquiavel. Pessoas, não sei se alunos ou seguidores, não sei, escreveram esse livro com as frases, com os pensamentos dele, porque ele era um grande estrategista, né, da família Medici de Florença no século, acho que 16. Então, era um contexto totalmente diferente, né, do atual. E o Maquiavel, ele foi um grande estrategista, né? Estrategista de guerra mesmo, né? Ele era um conselheiro do príncipe, do conde, do duque, enfim. Não importa, do chefe de estado, leia-se estado como cidade, né? Naquela época a divisão da Itália era por condados, regiões, ducados, principados. Principado eu não sei, mas enfim, essas divisões feudais. Naquela época, com essa estrutura feudal, havia realmente a necessidade de defender o seu feudo, né? Então eram muitas guerras, os reis, príncipes e tais, eles eram militares mesmo, né? Então, por isso Maquiavel, eu ia falar, Maquiavel publicou esse livro, mas ele não publicou, na verdade ele não leu esse livro, né? Isso que é triste, ele não leu O Príncipe. Montaram o livro a partir das falas dele e dos conselhos dele. E ele aconselhava os grandes monarcas, né? Então, os fins justificam os meios. É um pensamento maquiavélico? Pode ser, mas eu acho que ele disse coisas até mais terríveis aqui. Como, faça o mal de uma vez só, faça o bem aos poucos, e coisas assim, esses preceitos todos. Então, assim, os fins justificam os meios. É um pensamento que não está aqui no Príncipe. Embora talvez seja um pensamento de Maquiavel, né? Vai saber, já que não foi ele que escreveu isso aqui, né? E a gente usa sempre. Uma outra obra que tem uma frase muito famosa é essa aqui do Sartre. É uma peça de teatro, na verdade. A minha edição está em francês, se chama Huis Clos, que em português acho que foi traduzida por Entre Paredes, Entre Quatro Paredes, alguma coisa assim, não lembro. E aqui está a frase, o inferno são os outros. E assim, se a gente for fazer uma análise um pouco filosófica da perspectiva existencialista, a gente faz uma outra interpretação, porque o Sartre era existencialista. Mas aqui no contexto dessa obra, o que significa? Significa exatamente isso que a gente pensa dela. Aqui a situação é de 3 pessoas, uma mulher lésbica, uma outra fútil, burguesa da sociedade, e um escritor frustrado. Todos morreram, todos estão no inferno. E o inferno está entre 4 paredes. Ou seja, eles têm, por isso a tradução em português, entre 4 paredes. E eles têm que conviver um com o outro pela eternidade. Isso que é o pior. Porque chega um momento que, é claro que eles se desentendem lá, enfim. Esses afetos humanos, né? Acontece de um tudo ali. E o pior é que eles têm que conviver eternamente. Tem um momento que um tenta matar o outro, mas já estão mortos, vão fazer o quê? Ou seja, é o inferno da convivência, o inferno são os outros, né? E normalmente é uma frase utilizada no contexto parecido, né, com este. Mas é muito legal essa peça. Eu nunca vi encenada, mas por falta de oportunidade. Uma outra frase bem famosa, aliás aqui tem mais de uma, né, mas eu só vou citar uma. Talvez se eu fizer um outro vídeo como este, eu pegue uma outra frase daqui, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Aqui, Hamlet, para começar, Hamlet eu acho que até hoje
Eu não li todas as peças de Shakespeare, eu acho que não vou acabar lendo, porque todo mês eu leio uma ou duas. E eu acho que vou acabar lendo toda a obra dele de teatro. Eu já li mais de 10 e pra mim Hamlet ainda é imbatível. Porque você já deve ter ouvido falar que Hamlet apresenta o drama do homem moderno, né? Eu não sei se inaugura no teatro, mas ele apresenta aqui, muito provavelmente inaugura no teatro, já que Shakespeare é do século XVII, né? 16, 17. Então, e a modernidade começou assim a partir de Descartes, mais ou menos, século XVI. Então, para a literatura, talvez seja a obra seminal desse conflito do homem moderno, que é o quê? É ter a consciência de que é dotado da capacidade de pensar por ele mesmo e de agir e de escolher, né? Porque antes a resposta estava em Deus, né? Então havia uma terceirização dessa faculdade, né? Desse expediente, digamos assim, de decidir. Não, Deus mostrava o caminho. E antes dessa concepção divina, havia a concepção dos gregos, né? Que a resposta está no cosmos, porque o cosmos é finito e cada pessoa tem o seu lugar certo dentro de uma realidade cósmica que é organizada e com sentido. Essas teorias caídas por terra, o homem se viu dotado dessa faculdade de pensar por ele mesmo, ter autonomia, de ser subjetivo. E aí o dilema do Hamlet aqui, eu não vou resumir a história, de certa forma todo mundo já conhece um pouquinho, e o dilema dele é essa questão de ter que decidir ser ou não ser, e enfim, todo o contexto da obra eu não vou contar porque já é muito conhecida, e se você não leu, leia. Pra mim ainda é a melhor obra de Shakespeare, eu tô pra relê-la e aí eu faço um vídeo sobre ela, certo? O quarto, é a Revolução dos Bichos. Aqui tem uma frase muito famosa, nem todo mundo sabe, porque no caso do Hamlet, e do Hamlet e do Príncipe, todo mundo sabe, né, a origem, todo mundo que cita ser ou não ser sabe, acho que todo mundo, eu acho, né, sabe que vem do Hamlet, os fins justificam os meios, todo mundo tem a percepção que vem do Príncipe de Maquiavel. Quanto a do Sartre, eu não sei se é todo mundo que sabe, mas a Revolução dos Bichos eu acho que também não é todo mundo que sabe, que todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. É um pensamento desse livro. Porque a situação aqui é dos bichos que fazem os bichos de uma fazenda são explorados pelos homens, e eles fazem uma revolução e tomam o poder. E assumem o poder os porcos. Né? Eles expulsam os homens, os porcos assumem o poder e aos poucos, paulatinamente. Não, aí vem o discurso de igualdade, todos são iguais, todos são iguais. E aos poucos, paulatinamente, os porcos vão tendo privilégios, eles vão facilitando a própria vida, vão tendo privilégios, angariando privilégios para si. E aí, nesse contexto que vem a frase, que eles falam que todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? Ou seja, todo mundo é igual, mas alguns merecem um destaque, alguns são mais importantes, alguns merecem privilégios. Né? Eu não sei se todo mundo usa esse pensamento, essa frase com esse sentido, né? Mas o sentido da obra é. E agora a última, uma obra que eu reli recentemente, pela terceira vez, Dom Casmurro, de Machado de Assis. E aqui eu vou citar a frase final, acho que é talvez a última frase, eu nem lembro. Mas é bem no finalzinho que ele fala, que a terra lhe seja leve. Ele está falando de quem? Da Capitu, do filho, que já morreram aqui. E como a história trata de uma narração de memórias em que ele conta como foi traído, conta da fidelidade da Capitu, pelo menos segundo a percepção dele, né? Se você não viu meu vídeo sobre esta obra, veja, porque eu estou tratando dessa questão, dessa dualidade da Capitu ser infiel ou não, da possibilidade de ser infiel ou não. E aqui ele acredita piamente, quer convencer o leitor de que ela o traiu sim. E aí no fim, quando né, já morreram e tal, ele fala que a terra lhe seja leve. Ou seja, né, fizeram, mas estão enterrados. E ele, como um bom cristão, perdoa, né? Tipo assim,
já passou, né? Que não amargue no inferno tão penosamente, mais ou menos isso, certo? Também não sei qual o contexto que usa essa frase, já ouvi algumas pessoas falarem, mas eu acho que é no mesmo sentido que é usado aqui. Eu acho que também a maioria das pessoas sabem a origem, a maioria das pessoas sabe a origem da frase, né? Então é isso. Se você tiver alguma sugestão para me dar de frases famosas ou de livros com frases famosas, por favor, deixe nos comentários. Eu adoro ver a origem das coisas, o contexto das coisas, né? Saber de onde vem, em que momento foi dito, porque nesses casos a gente fica repetindo, e então significa que teve um impacto. Então eu gosto de saber do contexto que deu origem a esse impacto. Tá bom? Assim que eu tiver lido mais uns 5 livros, assim, nesse esquema de 5, com frases que a gente repete, pensamentos que a gente acha interessante, repete na nossa realidade, eu venho e faço outro vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e muito obrigada. Tchau, tchau.